Olá, saudações a todos vocês, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Na aula de hoje, nós vamos dar atenção especial à associação de resistores, que é um conteúdo muito frequente em provas de concurso público e se você está estudando no terceiro ano do ensino médio, vai cair na tua prova de física. A primeira associação de resistores que nós temos é chamada associação em série. Essa associação é quando os resistores eles vêm ligados seguidamente um após o outro, como você está vendo nessa figura aqui, ó. Então, suponhamos que por esses dois pontos, A e B, tenha uma diferença de potencial U. E nós temos três resistores associados em série, R1, R2 e R3. Entre os terminais A e B, vamos aplicar uma DDP U. É possível substituir toda a associação por um só resistor que produz o mesmo efeito. Esse resistor é chamado de resistor equivalente, representado nessa figura aqui, ó. Tá bom? Então, ou seja, esses três resistores que você está vendo aqui, ó, R1, R2 e R3, eles podem ser substituídos por um único resistor chamado de resistor equivalente. E o foco da nossa aula é exatamente calcular a medida, a dimensão desse resistor equivalente. Não esqueça que a função de um resistor, basicamente, é produzir o efeito de Joule, ou seja, é a transformação da energia elétrica em energia térmica. No nosso dia a dia, os aparelhos que mais encontramos essa função é o ferro de passar e o chuveiro elétrico. Temos algumas observações a fazer aqui. Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica e, inclusive, o resistor equivalente. A DDP em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. A potência elétrica dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica também. E a DDP total, ou seja, a voltagem total, é a soma das DDPs parciais. Outra observação importante aqui na observação 5, a resistência equivalente, ou seja, aquele resistor equivalente ao qual eu falei, ele é dado pela soma das resistências associadas. Vamos ver um exemplo para você entender melhor? Suponha que por dois pontos A e B passe uma diferença de potencial de 20 volts. Entre esses dois pontos A e B, nós temos dois resistores associados em série, ou seja, um seguido do outro, representado por essas ondinhas aqui no nosso condutor elétrico. O primeiro resistor tem resistência de 2 ohms e o segundo resistor tem resistência de 3 ohms. Item A, eu quero saber qual é a corrente elétrica atravessada por esse condutor elétrico nesses pontos A e B. Item B, qual é a DP, ou seja, qual é a diferença de potencial elétrico no resistor de 2 ohms? Inicialmente, para responder o item A, nós precisamos calcular a resistência equivalente desses dois resistores associados em série. A resistência equivalente, como eles estão associados em série, será dado pela soma desses dois resistores, ou seja, esses dois resistores eles podem ser substituídos por um único resistor de resistência 5 ohms. Utilizando agora a primeira lei de Ohm, que diz que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, nós vamos calcular a resistência elétrica que passa por todo o circuito. Ou seja, a DDP nós temos, que é de 20 volts, a resistência equivalente nós calculamos, que é de 5 ohms, vezes a corrente elétrica. Esse 5 que está de um lado multiplicando vai aparecer do outro lado dividindo e vamos chegar à conclusão que a corrente elétrica que passa pelo circuito é de 4 amperes, ou seja, 20 dividido por 5, 4. Com isso, nós respondemos o item A. Por todo o circuito elétrico passa uma corrente elétrica de 4 amperes. Essa corrente elétrica ela também atravessa cada um desses resistores. Isso vai fazer com que calculemos com facilidade a DDP no resistor de 2 ohms. Utilizando mais uma vez a primeira lei de Ohm, temos que U é igual a RI. Isoladamente, nós vamos calcular agora a DDP no resistor de 2 ohms.
A resistência isolada nesse resistor é de 2 ohms e sabemos que por esse resistor são atravessados uma intensidade de corrente elétrica de 4 amperes. Portanto, nós temos 8 volts, que é a DDP, que passa exclusivamente pelo resistor de 2 ohms. Se o problema ainda pedisse para você calcular a DDP que passa pelo resistor de 3 ohms, seria muito fácil. Era só você subtrair 20 menos 8, ou seja, 12. Pelo resistor de 2 ohms, passa então 8 volts, e pelo resistor de 3 ohms, passa uma DDP de 12 volts. Bem tranquilo esse exemplo, né? Pode cair na sua prova.